Eu sou a professora Cláudia, estou PCNP de Matemática do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itu. E nesse vídeo falaremos sobre algumas habilidades prioritárias de matemática no ensino médio, segundo o mapa de habilidades da plataforma Foco Aprendizagem. Como nós sabemos, o MMR, Método de Melhorias de Resultados, foi implementado junto às diretorias de ensino e unidades escolares para promover a melhoria contínua da qualidade da aprendizagem dos alunos. Aqui, na Diretoria de Ensino de Itu, uma das ações inseridas no Plano de Melhorias tem como objetivo realizar a formação dos professores quanto à associação das habilidades prioritárias de matemática aos conteúdos e habilidades de outras áreas do conhecimento. Por isso, iremos apresentar algumas habilidades que estão inseridas na etapa 1 do itinerário de aprendizagem e que possuem um baixo grau de domínio quando analisamos o percurso histórico da nossa diretoria no Saresp. Ou seja, habilidades que precisam ser trabalhadas com prioridade nas escolas, já que a probabilidade de um aluno de uma turma avaliada acertar um item ou questão aleatória associado a esse descritor é menor que 50%. Analisando a média histórica da nossa DE e muito provavelmente aí no mapa de habilidades da sua escola, visualizamos as seguintes habilidades que precisam ser retomadas ou priorizadas. H03, resolver problemas que envolvam progressões geométricas. H10, reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. H17, identificar a localização de números reais na reta numérica. H18, aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares em problemas de pavimentação de superfícies. H24, identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. H28, resolver problemas que envolvam as relações métricas fundamentais em triângulos retângulos. H33, resolver problemas que envolvam probabilidades simples. E H34, aplicar os raciocínios combinatórios aditivo e ou multiplicativo na resolução de problemas. Vale lembrar que as questões associadas a essas habilidades exigem a compreensão leitora dos alunos, que é um dos maiores obstáculos no processo de resolução de problemas. Segundo dados do site QEDU, com base na Prova Brasil 2017, somente 18% dos alunos até o 9º ano do ensino fundamental da rede estadual aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas. As pesquisadoras Kátia Stocco-Small e Maria Inês Diniz afirmam ser fundamental realizar um trabalho pedagógico específico com os textos dos problemas. Para elas, os principais obstáculos para que os alunos leiam e compreendam textos de problemas são o estilo nos quais geralmente os problemas são escritos, a falta de compreensão de um conceito envolvido no problema e o uso de termos específicos da matemática e que, portanto, não fazem parte do cotidiano do aluno, e mesmo palavras que têm significados diferentes na matemática e fora dela, como razão, diferença, ímpar, média, volume, produto, entre outras. Elas sugerem algumas intervenções didáticas que têm auxiliado a tornar os estudantes melhores leitores de problemas. A primeira delas é deixar que os alunos façam sozinhos ou em duplas a leitura das situações propostas, pois auxilia na busca por um sentido no texto. Na ocasião, o professor pode indicar que cada leitor tente descobrir sobre o que o problema fala. Também tente descobrir qual é a pergunta do problema. E descobrir se há palavras desconhecidas no texto e auxiliá-los a compreendê-las. Aí, então, conduzir um diálogo com toda a classe para socializar as leituras, dúvidas e compreensões sobre o texto. Não se trata de resolver o problema oralmente, mas de garantir meios para que todos os alunos possam iniciar a resolução do problema sem pelo menos ter dúvidas quanto ao significado das palavras que nele aparecem.
As ações para tornar os alunos leitores precisam ser constantes e em todos os anos e séries, pois será apenas enfrentando a formação do leitor e do escritor como uma tarefa de todos os professores da escola que criaremos oportunidades para que desenvolvam as habilidades essenciais para o aprendizado de qualquer conceito em qualquer tempo. Vamos tomar como exemplo uma questão retirada da revista eletrônica do Saresp 2016, classificada como nível básico do ponto 325 da escala de matemática. Lembrando que essa escala vai de 225 a 475 pontos e com nível de dificuldade médio. Lembrando que o professor pode deixar que o aluno leia o texto sozinho ou em duplas e depois leia ou peça para que um aluno leia em voz alta. Vamos começar então a leitura. A habilidade H03, resolver problemas que envolvam progressões geométricas. Renato prometeu colocar 30 centavos no cofre de seu filho semanalmente e a cada semana dobrava o valor colocado. Na 9ª semana, percebeu que essa promessa não poderia ser cumprida, pois ele não teria condições de arcar com os valores tão altos. Quando Renato percebeu esse fato, ele deveria colocar no cofre do seu filho A. R$ 30,40, B. R$ 31,80, C. R$ 32,40, D. R$ 38,40 e R$ 76,80. Lembrando que essa é uma questão que teve na rede estadual 46,4% dos alunos assinalando a alternativa correta. Então, aqui a gente vai propor para vocês, primeiramente, que comentem com os alunos, procure lembrá-los de palavras desconhecidas que possam ter dupla interpretação e até mesmo a representação dos números racionais aí que aparecem no problema. O aluno ele também deve definir a pergunta do problema e poder destacar no texto as informações que ele acredita que são as mais importantes, como os 30 centavos que vão semanalmente, que esse valor dobrava o valor, que na 9ª semana ele vai ter que descobrir qual é o valor que foi colocado no cofre, tá? Então, são situações importantes para o desenvolvimento. E lembrar também que esse professor ele vai ter que propiciar um tempo adequado para que a resolução seja feita, lembrando que numa sala de aula a gente tem alunos com diferentes ritmos de aprendizagem. Podemos imaginar, então, 2 resoluções para esse problema. A primeira, na qual o aluno calcula o valor semana a semana até atingir a 9ª semana, lembrando que ele vai sempre dobrando o valor, multiplicando por 2, que seria a razão dessa progressão geométrica, encontrando o valor final. E também com a fórmula da PG, do termo geral, a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Aí, no caso, o A1 é o primeiro termo, que é 0,30, a razão q é igual a 2 e o n é igual a 9, porque a gente quer descobrir a 9ª semana. Substituindo os valores na fórmula e fazendo as operações, o aluno vai encontrar o mesmo valor da situação anterior, R$ 76,80. O professor também deve ficar atento a possíveis erros no processo de cálculo, de modo a esclarecer todas as dúvidas. E sempre incentivar o aluno a apresentar a sua forma de pensar e os seus procedimentos de resolução. Pode-se ainda aprofundar as discussões apresentando variações no comando do problema, como qual o valor depositado na 10ª semana ou qual o valor depositado até a 10ª semana e mesmo pedir que o aluno formule uma outra pergunta para o problema. Da mesma forma como analisamos essa questão, é muito importante que o professor faça a devolutiva da AP, já que muitas habilidades prioritárias do Saresp são contempladas nessa avaliação. Na 22ª edição da AP, por exemplo, no primeiro bimestre de 2019, lá na primeira série do ensino médio, tivemos a questão 10, associada à habilidade MP05, resolver problemas envolvendo PA ou PG em diferentes contextos, e que pode ser trabalhada como uma ação no processo de nivelamento da habilidade H33 do Saresp. O problema falava o seguinte: um comerciante planeja um crescimento de seu negócio em progressão geométrica com razão de 1,1 ao mês. Sabendo que no primeiro mês ele faturou R$ 6.000, quanto ele espera faturar no 4º mês? A, R$ 9.630, B, R$ 8.400, C, R$ 6.600, D, R$ 7.886
e R$ 7.986. Podemos notar, então, que ela possui um método de resolução semelhante à questão anterior. O aluno pode resolver usando o cálculo mês a mês ou usando a fórmula do termo geral da PG. E assim como as demais questões da AP, pode ser um ótimo instrumento para o professor de matemática trabalhar com as habilidades prioritárias do SARESP. Vamos agora analisar algumas possíveis convergências com as outras disciplinas, ou seja, verificar como algumas disciplinas podem trabalhar com as habilidades previstas no seu currículo e auxiliar as habilidades prioritárias de matemática. Iniciaremos com a disciplina de Física, auxiliando a habilidade H24, identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. Segundo a matriz processual de Física, na segunda série do terceiro bimestre, deverão ser trabalhadas habilidades: representar por esquemas a propagação retilínea da luz no interior de uma câmara escura e utilizar adequadamente a relação matemática entre tamanhos e distâncias de objeto e imagem em uma câmara escura. Assim, tomaremos um problema em que o professor trabalha com o conceito de luz e o princípio de funcionamento da máquina fotográfica que apoia a habilidade H24. Esse problema aqui é da UFRJ e diz o seguinte: no mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possui um orifício em uma de suas faces. Na face oposta do orifício fica preso um filme fotográfico onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja de 6 centímetros. Calcule a altura H da imagem. Então, aqui a gente tem a situação em que o professor vai ler esse problema, vai pedir para o aluno ler, vai também identificar as palavras desconhecidas dos alunos, esclarecer as dúvidas, sinalizar aí as informações importantes do enunciado e a pergunta desse problema. E a gente tem também aí nesse problema uma imagem que nos auxilia na resolução. A gente tem aqui a representação da situação com o orifício por onde entra a luz, na face oposta a imagem com esse tamanho representado pela letra H. Temos também o tamanho do objeto 3 metros, a distância do objeto até a câmara igual a 5 metros e a profundidade da câmara igual a 6 centímetros. E a partir dessa figura aí, a gente pode montar uma representação mais simples do que seria o que acontece no interior da câmara, com os valores H e 6 centímetros, e o que acontece no exterior da câmara com os 3 metros e os 5 metros. Aí a gente faz uma representação mais simples para que o aluno visualize, de repente, o que pode ser feito nessa proporção. A mesma proporção dentro da câmara, a gente vai ter no exterior, montando H sobre 6 centímetros igual a 3 metros sobre 5 metros. Então, fazendo aí o produto dos extremos pelos meios, a gente obtém um valor H igual a 3,6 centímetros. E a gente percebe também que nesse problema não há obrigatoriedade de escrever a medida de 6 centímetros em metros, visto que na própria razão aqui, 3 metros sobre 5 metros, a gente tem a mesma unidade de medida no numerador e no denominador, né? Então, a gente vai ter 3/5 mesmo, e a pergunta também não define uma unidade específica para a gente estar trabalhando aí. Então, a nossa resposta está 3,6 centímetros. Mas também é interessante que o professor apresente, de repente, a relação, a proporção, né, utilizada na transformação da unidade de centímetros em metros. Então, a gente tem 100 centímetros, equivale a 1 metro, e a gente quer saber os 6 centímetros, quantos metros vai equivaler, que eu chamei ali de x, e esse x acaba resultando em 0,06 metros. Agora, iremos apresentar uma contribuição da disciplina de Geografia, apoiando a habilidade H10, reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento. Segundo a MAP de Geografia da segunda série do terceiro bimestre, são analisadas as taxas de fecundidade, mortalidade e natalidade.
e trabalhada as habilidades por meio de gráficos, interpretar os períodos da dinâmica demográfica do Brasil, estabelecendo relações de causa e efeito entre sequências de acontecimentos de significado histórico-geográfico, e ler e interpretar gráficos para caracterizar regionalmente a queda da taxa de fecundidade no Brasil. Então, a ideia aqui é que o aluno analise gráficos e observe uma tendência nos padrões de comportamento dessas taxas. Como exemplo, nós vamos tomar uma questão para analisar, por exemplo, esse gráfico da taxa bruta de mortalidade por 1.000 habitantes no Brasil, de 2000 a 2015. Então, o aluno ele vai analisar esse gráfico. E o da taxa bruta de natalidade por 1.000 habitantes no Brasil, de 2000 a 2015. Onde o professor pode propor alguns questionamentos, como essas mudanças implicam na composição da população brasileira, como são calculadas essas taxas, e para auxiliar a matemática, ele pode chamar a atenção para o tipo de gráfico representado, lembrando que aí há uma função exponencial matemática sendo exibida, no caso, uma função exponencial decrescente. Tomamos também uma questão do Enem 2013, que envolve a taxa de fecundidade e apresenta um gráfico. A questão diz o seguinte: o processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica: A, decréscimo da população absoluta; B, redução do crescimento vegetativo; C, diminuição da proporção de adultos; D, expansão de políticas de controle da natalidade; E, aumento da renovação da população economicamente ativa, onde pode-se também aproximar essa curva a uma função exponencial e o professor trabalhar essa função exponencial decrescente. Agora, para apoiar a habilidade H33, resolver problemas que envolvam probabilidade simples, que é contemplada no terceiro bimestre da segunda série em matemática, propomos algumas ações para a disciplina de biologia, já que, segundo a MAP de biologia, temos a habilidade calcular probabilidade em problemas de genética, que é trabalhada na segunda série no segundo bimestre. Então, a nossa sugestão é que o professor faça essa retomada com algumas questões, como essa que nós retiramos do vestibular da Unesp. Uma pesquisa sobre grupos sanguíneos ABO, na qual foram testadas 6.000 pessoas de uma mesma raça, revelou que 2.527 têm o antígeno A, 2.234 o antígeno B e 1.846 não têm nenhum antígeno. Nessas condições, qual a probabilidade de que uma dessas pessoas escolhidas aleatoriamente tenha os dois antígenos? Lembrando, então, da importância de fazer a leitura do problema com os alunos, esclarecer as dúvidas sobre palavras desconhecidas, identificar a pergunta do problema e realçar as informações importantes do texto. Então, aqui a gente tem a pergunta, que é a probabilidade de que uma dessas pessoas tenha os dois antígenos, e os valores ali, 6.000 pessoas no total, 2.527 do grupo A, 2.234 do B e 1.846 pessoas que não têm nenhum dos dois tipos de antígeno. Aí, a ideia aqui é a gente resolver esse problema, analisando passo a passo com o aluno, e no nosso caso aqui, o professor pode iniciar o problema lembrando o aluno sobre como calcular uma probabilidade, que é uma razão, aqui no caso, entre o número de pessoas com os dois antígenos, que é o que está solicitando na pergunta, pelo total de pessoas testadas. O total de pessoas testadas, o próprio enunciado já dá, que são 6.000 pessoas, porém o número de pessoas com os dois antígenos não é fornecido no problema. E é esse o valor que a gente vai precisar descobrir diante das outras informações. A gente vai trabalhar com um diagrama aqui, então eu vou representar o grupo A com as 2.527 pessoas por essa figura amarela, e eu vou representar o grupo B com essa figura azul, que são as 2.234 pessoas
que possuem antígeno B. Lembrando então, quando eu fiz essa figura, eu sobrepus as duas figuras, por quê? Porque existe uma seção aqui no meio, onde a gente tem as pessoas que nós queremos descobrir, que possuem os dois antígenos. Então, essa região aqui do meio é a região que nós vamos ter que descobrir quantas pessoas estão representadas nessa situação, que possuem o A e o B simultaneamente. O que nós vamos fazer primeiro aqui, que nós podemos iniciar, né, um tipo de resolução, é somar o total de pessoas do A com o total de pessoas do B, encontrando esse valor, 4.761. Mas lembrando que quando eu fiz essa soma, eu somei 2 vezes o valor das pessoas que estão ali justamente no meio, porque quando eu coloquei o A e sobrepus o B, a gente consegue visualizar bem na figura que a gente fez uma soma duplicada dessas pessoas que estão ali no meio, na região da interseção da figura, que representam aquelas pessoas que possuem o A e o B. Aí, do total de pessoas, eu vou tirar aquelas pessoas que não têm antígeno nenhum, porque são pessoas que não me interessam, que não estão aqui pertencendo ao meu diagrama. Sobraram, então, 4.154 pessoas. Então, eu sei que dentro desse meu diagrama A e B, eu tenho que ter essas 4.154 pessoas. Porém, a soma do A com o B deu 4.761 pessoas. Passou o valor, porque justamente quando eu fiz a soma do A mais o B, eu somei 2 vezes esse intervalinho aí da interseção do A com o B. Então, o próximo passo aqui para a resolução, para descobrir o número de pessoas com os dois antígenos, é justamente subtrair o 4.761 do 4.154, porque aí eu obtenho as pessoas que estavam sobrando ali no A e no B, que eu tinha somado 2 vezes, encontrando 607 pessoas. Aí, fazendo, né, a finalização do problema, eu vou responder a pergunta, que seria calcular a probabilidade usando o número de pessoas pelo total de pessoas, que é 6.000. Fazendo essa divisão, eu encontro o valor 0,1012 aproximadamente, multiplicando por 100, 10,12%. Então, aí a gente também poderia ter utilizado a fórmula matemática da união de 2 conjuntos para encontrar esse valor 607, mas eu optei por apresentar por diagramas, né? Aí, agora, só para finalizar, eu gostaria de propor, então, aos professores de matemática que possibilitem momentos nas aulas para trabalhar com a resolução de problemas, permitindo que os alunos tornem-se leitores de problemas de matemática com autonomia e compreensão do texto, e que os professores colegas de outras áreas do conhecimento possam apoiar as habilidades prioritárias de matemática sempre que possível e de acordo com o que está previsto nas suas matrizes de avaliação processual. Vou querer deixar também agora uma frase para vocês: transformar a educação para a educação transformar o Brasil. Então, nós do Núcleo Pedagógico estamos à disposição de vocês, agradecemos a atenção e desejamos um ótimo retorno às aulas. Agora, para finalizar mesmo, solicitamos então que a equipe gestora, a equipe dos professores, todos avaliem a nossa webconferência.